O Gazeta Entrevista continua sendo ao vivo, mas nós vamos retomar as entrevistas presenciais aqui nos estúdios da TV Gazeta. Vamos respeitar todos os protocolos sanitários em atenção à equipe que trabalha aqui na TV e em atenção ao entrevistado também. Então, a partir de segunda-feira, o Gazeta Entrevista volta a ter entrevistas presenciais. Isso é importante porque, vou lhe dizer uma coisa, ó, essa danada dessa internet nos deixa em cada situação aqui. Você que acompanha o Gazeta Entrevista, que é telespectador assíduo, percebe a peleja que nós temos enfrentado aqui em relação a essa situação, mas em nome do interesse público e para manter você o melhor informado em relação a algum assunto que esteja em debate na arena pública, nós mantivemos o programa mesmo com todas as dificuldades que a telefonia nos impõe. Mas, finalmente, diante desse novo cenário, com o número de casos de Covid em queda, número de internações baixos, então a direção da TV avaliou e vai fazer as entrevistas presenciais a partir de segunda-feira aqui no Gazeta Entrevista. Sim, respeitando todos os protocolos sanitários, tá bom? Então, isso precisa ser dito. Por favor, se você conhece um amigo que gosta do programa, que assiste, e pode passar essa informação para eles, está valendo. A partir do dia 4, segunda-feira, o Gazeta Entrevista volta a ter entrevistas presenciais e ao vivo. Conto com a sua participação, né? Sua participação sempre qualifica o debate. Agora, eu vou dividir a tela com Maria Antônia Muniz. Ela é veterinária, mas olha, a especialidade dela é para você ver como que são as coisas, não é? A prestação de serviços, quando você tem uma região, uma cidade, em que a economia ela é fortalecida, sobretudo pela prestação de serviços, é porque aquela região ela tá bem na fita. A nossa prestação de serviços já esteve melhor no Acre, já fez parte da nossa fatia, da nossa economia com mais força. Hoje está um pouco mais tímida, mas ainda assim refere-se a uma fatia importante. Só que por que eu estou falando isso? Porque a especialidade da Maria Antônia Muniz demonstra uma sofisticação na nossa prestação de serviço em relação aos serviços veterinários. Sabe por quê? Porque ela é uma especialista em oftalmologia veterinária. Maria Antônia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, de um programa tão importante, que leva informação a tantos lares, do Acre, não só rio-branquense, para falar um pouquinho do que é a minha vida e porque o veterinário ele é um apaixonado pelo que faz, Nós temos uma universidade formando pessoas. Eu sou formada pela Universidade Federal do Acre e após a minha formação eu me especializei em oftalmologia, Então, assim, é um prazer poder exercer a minha profissão na minha cidade. Ô Maria Antônia, eu queria saber de você o seguinte, você, quando não era formada, você chegou em algum momento a sentir falta desse tipo de serviço aqui? De repente, nós temos um animal que o bichinho vai ficando velho, vai ficando com a visão prejudicada, fica cego. E você sentiu essa falta? Sim, eu sempre tive animais e eu sentia, na verdade, falta do clínico geral, porque hoje a gente tem um número considerável de atendimentos de clínicos gerais na cidade, mas a gente já teve um número bem reduzido e que era inacessível. Com a universidade formando, aqui mesmo, a clínica geral já ficou bem mais fácil para todo mundo. E oftalmologia é uma super novidade. Chegar, aqui em Rio Branco, é um curso
como você falou, sofisticado, um curso que exige muita dedicação, mas eu me especializei e agora estou esperando os clientes. Bom, Maria Antônia, quais são os cuidados que uma pessoa que tem um animal precisa observar para saber? Claro, né, tem a questão óbvia do animal sair se batendo em tudo quanto é canto, isso aí, mas antes disso, tem alguns sinais que a gente precisa observar? Sim, tem alguns sinais. Alguns animais que são extremamente dóceis, eles podem mostrar episódios de agressividade. E o proprietário muitas vezes precisa ler esse sinal, porque o animal mostra agressividade porque ele não consegue identificar quem está na frente dele. Um outro sinal bem importante é quadro de dor. O animal fica quietinho, não quer comer, não quer sair do lugar. Isso é quadro de dor. Pode ser que não seja uma dor ocular, mas tem uma dor, então é uma questão de prestar atenção nesse sinal. Agora, o principal sinal de questões oftalmológicas é quando o olho começa a lacrimejar, piscar. Isso aí já não tenho que ter dúvida. Lacrimejou, piscou, tem secreção, oftalmologista. E a idade, o fator idade? Não, a idade, por exemplo, eu já tive pacientes de dias, né? Um bulldogzinho de 20 dias, e já tenho paciente já de 17 anos. Então, assim, a idade, ela não é um sinalizador, né? É os sinais mesmo, o incômodo, o incômodo de piscar, lagrimejar, mostrar agressividade, ficar escondidinho, né? Então, mesmo que não vá direto a um oftalmologista, mas no mínimo tem que consultar um clínico, né? Um médico veterinário, que aí o médico veterinário vai perceber que tem algo mais e aí encaminha para a oftalmologia. Bom, Maria Antônia, outra situação que a gente precisa entender. Uma pessoa que sabe que o animal está perdendo a visão e não toma providências, aquela doença, tudo bem que eu não sei se a cegueira do animal, não é que a cegueira é transmissível, mas há algum outro elemento que a cegueira pode proporcionar ao animal, algum outro distúrbio, alguma outra doença que ela pode vir a prejudicar Sim, o humano? sim, porque a cegueira ela pode ser temporária, por alguma inflamação, infecção, o animal pode ficar cego momentaneamente. O mais grave do problema ocular, digamos assim, da cegueira, que o proprietário não procurar um cuidado médico especializado, é quando ela atinge a retina, a parte que a gente chama de parte nobre do olho, que é onde a gente faz a leitura para a visão. Essa região, ela é comandada pelo sistema nervoso. Então, um animal que tem um problema retiniano, ele pode vir, inclusive, a óbito. Porque, por exemplo, ele pode estar com um problema de cegueira por uma pressão alta. E aí, por não levar, e aí isso atinge a retina. E aí, por não levar ao médico, o animal pode vir a óbito de dor ou de outros distúrbios, né? Sistêmicos, como, por exemplo, uma parada cardíaca, uma falência renal, uma falência hepática, porque o proprietário porque achou que a cegueira não era um problema, o animal vem a óbito, né? A questão da visão, ela não é, em geral, uma coisa que vai comprometer, por exemplo, não vai se tornar uma doença contagiosa, não vai passar nada para os proprietários, mas quando você é proprietário de um animal, hoje em dia já se usa o nome tutor, né? Que é como se fosse um parceiro do animal, você tem responsabilidades com ele. Então, se ele faz parte da sua família, você precisa dar atenção para as necessidades dele. As necessidades de saúde são indiscutível, né? Ficou doente, precisa de um médico. E o Verdade, médico é o médico veterinário. verdade, é um parceiro, passa a ser um parceiro. Maria Antônia, para finalizar nossa conversa, queria saber o seguinte, você falou a respeito que atendeu um bulldog de 20 dias. Essa questão da raça, porque a gente vê,
tem uns vira-latas aí pela rua, parceiro, que aquilo ali é guiado pelo tempo, né? E o camarada deve ter verme, né? Porque o resto das coisas ele se vira. A raça, tem raças que são mais propensas à cegueira? Sim, sim. Todo animal que é um animal que a gente chama de raça pura, né? Um bulldog, um rottweiler, um labrador, enfim, um pincher, todo animal que é raça pura, ele é um animal mais sensível. Ele exige um cuidado diferenciado, né? Os animais que a gente chama de sem raça definida, que são os vira-latas, a gente chama que eles têm uma imunidade mais rústica, então eles suportam mais, digamos assim, os abusos da falta de cuidado, o que não ocorre com animal de raça. Já que você falou sobre animais de raça e a gente está iniciando, né, esse mês de outubro, né, tem que lembrar aí da prevenção, né, do câncer, né, das cadelas também. Muita gente não sabe, mas elas também sofrem, né, dessas afecções, e as de raça são as mais predisponentes. Eu não sabia disso, que bom. E aí, vocês veterinários têm alguma programação específica para esse mês de outubro, não? Em geral, aqui na clínica a gente faz todo um trabalho, né, durante esse mês, mas não é uma coisa assim, digamos, coordenada por nosso conselho. Eu creio que uma vez que a veterinária no Acre é uma ciência jovem, né, a universidade agora que está formando a sua 10ª turma, eu creio, acho que por volta de 10 turmas, a gente ainda tem muita coisa para apresentar para a sociedade, mas creio que não vai demorar, a gente vai ter sim uma programação. Que bom. Maria Antônia Muniz, especialista.